Então fique conosco em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 23, eu leio 23, 24 e 25. Diz assim o texto sagrado: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram a Deus, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Convido você a orar comigo mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua presença, a minha oração é que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos ouvir a Tua voz. Queremos aprender mais e mais do Senhor e queremos, ó Deus, que o nosso coração se aquiete na Tua presença. Quando o Senhor fala, nós queremos ouvir. E diante da leitura e da explicação desse texto, nós cremos que o Senhor há de falar ao nosso coração. Essa é a nossa certeza e nessa certeza nós oramos. Oramos confiados no amor e na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. O nosso tema hoje é Deus ouve as nossas orações. Se você está nos acompanhando na Escola Bíblica Dominical, você já deve ter entendido que Êxodo dá continuidade da história do povo de Deus, essa história que Deus está escrevendo desde Gênesis capítulo 12, quando Deus chama a Abraão. Então nós temos toda a construção da história do povo de Deus, que na realidade o próprio Deus vai construindo essa história e Deus então vai conduzindo o seu povo. E aqui nós estamos em um momento muito específico, porque se você conhece o livro de Gênesis e você conhece o livro de Êxodo, você vai saber que o finalzinho do livro de Gênesis encerra-se com a história de José. E José então foi vendido pelos seus irmãos, chegou até o faraó, e por conta da visão que Deus deu a José, da forma como Deus cuidou da vida de José, da forma como Deus abençoou a vida de José, tudo aquilo que ele tocava, tudo aquilo que estava em suas mãos prosperava, e dessa forma então o rei do Egito, faraó, concedeu a ele essa grande bênção dele ser o governador. O povo de Israel passava uma grande fome, passaram momentos difíceis, e aí então José pôde acolher todo o povo de Deus ali na região do Egito. Então o texto vai dizer para nós, por exemplo, lá em Gênesis, lá no capítulo 46, que um grupo de 70 pessoas começaram a se multiplicar. Então veja que interessante, a família toda de Jacó foi para o Egito e o grupo expressivo não passava mais do que 70 pessoas. Então você pode imaginar e contemplar essa realidade, que o povo de Deus começa um povo extremamente pequeno. Algumas famílias unidas para levar adiante aquela grande visão que Deus havia dado para Abraão, a visão de que ele seria uma grande nação, de que Deus os abençoaria e que daria para eles a terra tão querida e desejada e amada, a terra Nova Canaã. O escritor bíblico chega a dizer para nós aí no capítulo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada comigo, que os filhos de Israel, no versículo 7, foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então veja, o livro de Êxodo começa com essa narrativa. E qual é essa narrativa? A narrativa é que o povo de Deus começou a crescer, o povo de Deus começou a se desenvolver de tal maneira que eles começaram a encher a terra. É interessante o texto dizer para nós que eles se tornaram um grande povo, um povo extremamente forte. Eles se fortaleceram no Egito, é claro, eles estavam passando fome. Agora eles chegam no Egito e nós conhecemos a abundância de alimentação que havia no Egito. Eles comem bem, eles já tinham uma genética extremamente boa e eles levam a sério aquela proposta bíblica, a fala de Deus, o mandato de Deus, de que eles deveriam crescer
crescer e multiplicar. Então veja, o livro de Êxodo começa com essa afirmação de que eles estavam se multiplicando de uma maneira exponencial e eles estavam se fortalecendo de maneira que a terra estava cheia deles. Então, em todos os lugares do Egito, naquele momento, você poderia então contemplar que havia um israelita, havia um filho de Deus ali. Mas o texto vai dizer que nesse momento, ou nesse contexto de superpopulação dos filhos de Israel, se levanta um novo rei, mas esse novo rei não conhece José e não tem nenhuma ligação com a história de José. Eu estou no capítulo 1, versículo 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Então veja que os filhos de Israel viviam naquela paz no Egito por conta da aliança ou daquela camaradagem entre José e o Egito e Faraó. Agora, José já não está vivo, é claro que desde José até esse momento já se passaram algumas gerações, no mínimo aí 200 anos, José já havia falecido e também agora, nesse exato momento, surge um novo rei que nem conhece a história de José. Então, aquele ciclo, aquela amizade, aquela camaradagem que havia de Faraó para com os filhos de Israel não existe mais e agora começa-se um novo ciclo na história do Egito e um novo ciclo na história do povo de Deus. O povo de Deus agora vai ser subjugado, o povo de Deus agora vai sofrer na mão de um rei que não conhecera a história maravilhosa de José. Então dá uma olhadinha comigo no versículo 9. E esse rei que chegou ao poder do Egito, versículo 9, disse ao seu povo: eis que o povo, os filhos de Israel, são mais numerosos e mais fortes do que nós. Nós usaremos de astúcia para com eles. Então veja que ele começa o seu reinado falando que ele vai agir com astúcia, que ele vai agir de uma maneira extremamente truculenta, porque ele tinha medo que o povo de Israel, dentro do Egito, fizesse aliança com alguns dos inimigos do Egito e se fortaleceria mais e mais para poder tomar o Egito. Então veja, todo tirano tem visões completamente equivocadas. Os filhos de Israel nunca deram nenhuma brecha para que o povo do Egito pensasse que eles fariam uma rebelião. Eles estavam ali por conta da história de José, como nós conhecemos lá do livro de Gênesis. Mas esse novo rei, esse novo faraó, de uma maneira tirana e astuta, sagaz, maldosa, pensa que os filhos de Israel, por serem fortes e por serem muito numerosos, queriam ficar ali e queriam subverter o poder, fazendo uma aliança com alguns dos inimigos do Egito. Então eles ficam extremamente preocupados, e no versículo 11 diz assim o texto: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para que os afligissem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Então veja que começa então a escravidão do povo. O povo que recebeu o chamado, a vocação de ser uma nação que estava caminhando rumo à terra prometida, agora eles ficam esse tempo no Egito e eles precisam sair do Egito. Mas antes dessa saída do Egito, eles então passam por esse processo da escravidão. Diz o texto que eles recebem uma sobrecarga, eles passam a viver de uma maneira escrava, e os egípcios então vão subjugá-los. É interessante porque o texto vai dizer para nós aí no versículo 11 que os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros. Então nós sabemos dessa vocação que o Egito tinha para a produção de alimentos, e o povo de Deus ali com toda a sua força, de maneira escrava, vai fazer cidades celeiros. Então você pode observar e pode olhar no texto que eles estavam completamente envolvidos em trabalhos penosos, em trabalhos difíceis. Diz o texto no versículo 12 que quanto mais eles eram afligidos, ou seja, quanto mais Israel era afligido, muito mais
eles se multiplicavam e tudo isso causava uma grande inquietação. Então, qual foi a ideia de Faraó? Faraó, então, falou o seguinte: já que eles são muito numerosos, já que não há nenhum lastro mais com José, não conheço José, não sei qual é essa história, não sei o que foi acordado com José, vamos então escravizá-los, vamos usar essa força bruta que os filhos de Israel têm e basicamente a gente sufoca eles, mas quanto mais eles eram afligidos, quanto mais eles apanhavam, quanto mais eles ficavam nessa condição de escravidão, muito mais eles se multiplicavam. E na realidade, o texto vai dizer para nós que com tirania, no versículo 13, faziam servir os filhos de Israel e fizeram então os filhos de Israel amargar a vida com dura servidão. Essa expressão amargar a vida vai mostrar para nós que eles estavam vivendo momentos difíceis. A vida amarga. Eles viviam um contexto de profundo sofrimento, dada a exploração e dada a subjugação, onde eles estavam nesse processo de servidão, de escravidão. Eles trabalhavam com barro, diz aí o versículo 14, eles trabalhavam com tijolos, eles trabalhavam com campo, e se você tem nos acompanhado, você sabe que o Egito, então, canalizava o rio Nilo. Quando o rio Nilo fazia aquele processo da cheia, eles canalizavam esse rio para fazer um processo de irrigação nas lavouras. Então, eles usavam os filhos de Deus para construir esses canais, para construir cidades celeiros, ou seja, grandes celeiros, para fazer o armazenamento dos alimentos. Então, veja aqui, era trabalho no campo, trabalho o dia inteiro no campo, ou trabalho na construção civil. E aí você pode imaginar esse momento, esse movimento do povo de Deus, trabalhando o dia inteiro no campo, de uma maneira escrava, ou trabalhando na construção civil, produzindo tijolos, queimando os tijolos, construindo esses canais de irrigação, e aí você consegue entender todo esse cenário. Então vamos mergulhar no texto aí a partir do verso 23. A partir do verso 23 diz que morre esse rei do Egito e os filhos de Deus estavam gemendo sob a escravidão, sob a servidão. O rei que já não conhecia José, agora ele também morre, e aí é basicamente completamente anulada a história do povo de Deus juntamente com o Egito. E aí então os filhos de Deus estavam gemendo sob a servidão, e por causa desse sofrimento nós temos aí a primeira expressão que eu quero trabalhar com os irmãos, o primeiro ponto do nosso sermão, que é o povo clamando a Deus. Então, diante do sofrimento, o que o povo entende? O povo entende que precisa clamar a Deus. Dá uma olhadinha aí no verso 23 do capítulo 2 do livro de Êxodo. Porque eles estavam gemendo, eles clamaram a Deus. E dá uma olhadinha aí no texto. Clamando a Deus, esse clamor sobe até a presença de Deus. O povo de Deus se lembra de clamar a Deus e em meio a um contexto extremamente desfavorável. O que nós aprendemos aqui, amados irmãos e irmãs, é que precisamos recorrer a Deus nos momentos de dificuldades da nossa vida, porque Ele conhece todos os detalhes, Ele está acompanhando a nossa história. Nós precisamos lembrar sempre que o nosso refúgio é o Senhor e devemos clamar a Ele. O interessante é que às vezes nós reclamamos da nossa vida ou do contexto da nossa vida para tantas pessoas, falamos para tantas pessoas das nossas limitações, das nossas dificuldades, do nosso sofrimento, e parece que não dedicamos o tempo devido ao clamor a Deus. É interessante que esse sofrimento leva o povo a clamar. E é interessante porque parece que nós vivemos em um tempo de tanto sofrimento, mas de pouca busca por oração. Eu dou graças a Deus pela nossa igreja. Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja tem buscado esse tempo de oração. Eu dou graças a Deus porque em meio à pandemia eu vi, contemplei e ainda visualizo que os irmãos estão em oração, que os irmãos estão conectados, mas quando nós olhamos para as outras realidades, a gente vê um povo completamente displicente para com as coisas de Deus.
A humanidade está sofrendo. Passamos um momento difícil na história da humanidade. Alguns historiadores dizem que esse momento é sem precedentes, ou seja, nunca houve na história da humanidade, pelo menos nessa história recente, um momento histórico de intenso sofrimento mundial. E o que o povo de Deus deve fazer diante do sofrimento? Clamar, orar, buscar a presença de Deus. Veja que esse momento de sofrimento, de escravidão do povo no Egito, leva o povo a clamar. O povo sabia completamente das promessas feitas a Abraão. E esse povo começa a relacionar a história de Abraão, as promessas de Abraão, com o momento que eles estão passando. Então veja, imaginemos, aquele povo conhecia as promessas, aquele povo conhecia as alianças. Então eles sabiam que Deus tinha o plano de levar esse povo até a cidade ou a terra da Nova Canaã. Eles sabiam disso, mas eles estavam escravizados. Então o que eles fazem? Deus nos livre desse sofrimento. Deus mostre qual é a tua vontade em meio a esse sofrimento. Então veja que o sofrimento leva o povo a clamar, e nós deveríamos aprender essa lição. Em meio aos sofrimentos da nossa vida, irmãos e irmãs, precisamos aprender essa lição, a clamar a Deus. O contexto dessa servidão, dessa escravidão, os levou a clamar. Assim como o contexto da nossa vida nos deveria também levar a uma vida, e como eu tenho ensinado, uma disciplina de oração. E veja que eles estão clamando tanto, que esse clamor, segundo o texto bíblico, esse clamor subiu a Deus. Havia muito essa expressão, alguns anos atrás, algumas décadas inclusive atrás, das pessoas falando que algumas pessoas, quando estavam orando, oravam de uma maneira tão automática, tão sistemática, tão hipócrita, que a oração não subia, não passava do teto. E essa expressão é muito interessante para nós, porque Deus está atento ao clamor sincero do seu povo. Por isso que não adianta na oração ou nos momentos da devoção usar palavras rebuscadas ou querer mostrar uma performance de oração, porque oração e clamor é muito mais do que isso, porque Deus não somente ouve as nossas orações, como nós falaremos daqui a pouco, mas Deus vê a intenção do nosso coração. E o texto está dizendo que o clamor do povo subiu a Deus. A ideia de subir é de chegar à presença de Deus. Então veja que interessante, eles estavam clamando, eles estavam espalhados pelo Egito e todos eles estavam unânimes clamando a Deus por libertação. E aqui eu gostaria de fazer uma pontuação. Será que nós somos unânimes no momento da aflição? Será que todos nós estamos orando, clamando, pedindo que Deus alivie o sofrimento do seu povo em meio a essa pandemia? Será que nós estamos nos lembrando das pessoas que estão sofrendo sem alimento? Será que nós nos lembramos das pessoas que estão acamadas, internadas, nos leitos nesse exato momento? Será que nós temos essa unidade em oração? Porque se nós tivermos essa unidade e todo o povo de Deus clamando na mesma intensidade, com a mesma devoção, com a mesma sinceridade, esse clamor da igreja sobe. Esse clamor da igreja chega até a presença de Deus. Em Gênesis, por exemplo, a gente vê a história de Noé, e Noé, depois de sair da arca, ele faz uma aliança com Deus, ele planta aquela videira que nós conhecemos a história, ele toma alguns animais limpos, algumas aves, e ele oferece um holocausto sobre o altar que ele fizera, e é interessante que o autor bíblico vai dizer para nós que Deus aspirou aquele suave cheiro, ou seja, Deus respirou, ou seja, o cheiro do holocausto de Noé subiu à presença de Deus, chegou até Deus.
É interessante que Paulo, no Novo Testamento, escrevendo à igreja de Éfeso, vai dizer que Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, o sacrifício de Deus subiu, de Cristo chegou à presença de Deus. E é essa expressão, ou essa ideia que o autor bíblico coloca para nós, que o clamor do povo de Deus subiu, chegou até a presença de Deus. Então nós temos a primeira ação é do povo. O que o povo está fazendo? Clamando, orando, suplicando. E o que nós estamos fazendo? Deveríamos ser encontrados fiéis no clamor a Deus, pela igreja, pelo avanço do Evangelho, clamando a Deus pelas pessoas de luto, clamando a Deus pelas pessoas que estão sofrendo, clamando a Deus para que Deus nos livre ou que abrevie a pandemia e os efeitos dessa pandemia em nossa vida. Mas em segundo lugar, nós veremos a ação de Deus. Se a ação do povo é clamar, qual que é a ação de Deus? Em segundo lugar, Deus ouve o nosso clamor. Magnífico. Dá uma olhadinha conosco no versículo 24 e 25. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Clamor tem a ver com súplica. É aquela súplica, aquele pedido constante, incessante, como Paulo disse para nós, orar sem cessar, é aquele pedido que não sai da sua cabeça. E aquele povo no Egito estava clamando, ou seja, aquele povo estava pedindo constantemente, o tempo inteiro, o dia inteiro, por vários anos, pedindo a Deus. Era uma oração extremamente específica. E nós precisamos entender que clamor é um pedido específico. O salmista, no Salmo 130, versículo 1, ele diz isso. Ele fala o seguinte: das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Escuta, ó Senhor, a minha voz. Esteja alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Eu estou suplicando. E aquela pessoa que suplica, ele pede a atenção de Deus, o olhar de Deus, o ouvido de Deus. Agora, Deus ouviu o gemido. Dá uma olhadinha aí no texto. Ouvindo Deus, versículo 24, o gemido. Eu achei essa frase muito forte, muito impactante, porque o texto está dizendo que Deus ouviu as orações, mas em primeiro lugar, Deus ouviu o gemido. Deus ouviu o povo gemendo, ou seja, enquanto eles eram colocados à prova, enquanto eles trabalhavam, enquanto eles estavam sofrendo, eles estavam gemendo, e Deus estava ouvindo o gemido deles. Da mesma forma, irmãos e irmãs, Deus está ouvindo o nosso gemido diante dos sofrimentos da nossa vida. Deus está ouvindo o nosso gemido diante das perseguições que nós sofremos porque somos de Deus, porque levamos o nome de Jesus. Deus está ouvindo o nosso gemido diante das pressões maldosas dessa vida. Deus ouve as orações, mas também Deus ouve os gemidos daqueles que estão sofrendo. É muito interessante isso. Quando nós estamos enfermos, às vezes, nós não conseguimos nem orar. Nós só gememos. Às vezes, no momento de um tratamento, ou numa agonia de um tratamento, às vezes não temos força para orar. E nós gememos de dor. Diante do luto de uma pessoa amada, querida, o que nós fazemos? Às vezes não temos como orar, mas gememos. Diante de uma decepção, diante de uma frustração, nós choramos, nós gememos. Diante de alguma situação catastrófica na nossa vida, às vezes nós não conseguimos orar, mas nós gememos. Agora, a Bíblia está dizendo que Deus ouve o nosso gemido, que Deus ouve aquilo que nós nem conseguimos pronunciar. Por isso Paulo vai dizer aos Romanos que o Espírito interpreta para nós e clama com gemidos inexprimíveis, como quando nós não conseguimos nem orar. Então veja que Deus estava ouvindo o gemido daquele povo. E eu me lembrei de Davi em dois contextos, quando o Davi fala o seguinte: estou cansado de tanto gemer, todas as noites eu faço nadar o meu leito. Ou seja,
a minha cama fica como se eu estivesse numa piscina de tanto que eu choro. Estou cansado de gemer, estou gemendo, estou chorando. De lágrimas eu alago o meu leito. Salmo 6, versículo 6. Veja, nesse contexto de sofrimento, Davi está falando o seguinte: eu estou gemendo tanto, eu estou chorando tanto que eu não consigo orar, mas eu sei que Deus está ouvindo o meu gemido. Na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade e o meu gemido não te é oculto. Salmos 38, versículo 9. Então veja que Davi está falando o seguinte: quando eu estou gemendo, esse meu gemido não é particular, porque o Senhor está vendo. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. Às vezes, como eu já disse, nós não temos forças para orar diante de tamanho sofrimento, mas diante do nosso Senhor, Ele está interpretando os nossos gemidos. O povo estava subjugado, o povo estava escravizado, e o povo não podia orar no Egito. O que eles faziam? Eles gemiam, e o clamor deles era por meio desse momento, desse movimento em que eles estavam gemendo. Gemendo de dor, gemendo de aflição, gemendo de provação. Diz o texto que o Senhor ouviu, e o Senhor, ao ouvir o gemido, lembrou-se da aliança. Isso é interessante, porque quando Deus ouve as nossas orações, Deus se lembra das alianças. É claro que o autor bíblico aqui está usando uma expressão de uma linguagem humana. A expressão que a teologia diz é que o autor bíblico usa um antropomorfismo, ou seja, ele atribui a Deus características humanas. Então é como se o autor bíblico estivesse dizendo o seguinte: olha, no meio do sofrimento, quando você está clamando, sabe o que acontece? Deus se lembra das suas promessas. Então é interessante, porque mesmo antes da sarça ardente, onde Deus se revela a Moisés como Yahvé, o autor bíblico coloca a libertação do Egito no contexto da aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é magnífico demais, porque o nosso Deus é o Deus das alianças, o nosso Deus é um Deus das promessas, e tudo está de acordo com a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Então veja, ele se lembra da aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Agora, fazendo a lição de casa e estudando um pouco esses contextos, o que Deus disse para Abraão, Isaac e Jacó? Deus disse da terra prometida, e Deus disse que estaria com o povo em todos os momentos. Então Deus promete sua companhia, e Deus estava falando sempre e apontando para eles, para os patriarcas, que eles chegariam na terra da Nova Canaã. Vocês vão chegar na terra que mana leite e mel. Então, o que nós podemos pensar e entender aqui? Que Deus se lembra das suas promessas. Quantas promessas de Deus nós conhecemos? Quantas coisas o Senhor já falou por meio da sua palavra e também no nosso coração? E quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós suplicamos, Deus se lembra das alianças. Então veja que o autor bíblico usa essa linguagem humana da lembrança. É claro que Deus não se esquece, mas ele está falando o seguinte: olha, Deus retoma as alianças, Deus retoma as promessas dele na nossa vida. Então o povo está clamando, Deus ouve o gemido e Deus se lembra da aliança com Abraão, Isaac e com Jacó. E nós já temos uma aliança firmada com Deus por meio de Jesus. Lembrando que o sangue de Jesus é a nossa nova aliança, como nós aprendemos no domingo. Então Deus sempre se lembra da sua aliança para conosco. Agora também podemos contemplar que Deus conhece o nosso sofrimento. Se você virar a sua
Bíblia e uma página, eu estou agora no capítulo 3, eu já volto no capítulo 2, quando Deus fala com Moisés por meio da sarça ardente, o Senhor diz que conhece o sofrimento do seu povo. Dá uma olhadinha aí no capítulo 3, versículo 7, eu leio: disse o Senhor para Moisés: certamente eu vi a aflição do meu povo. Em outras versões, certamente eu vi o sofrimento do meu povo. Olha o que Deus diz: eu conheço o sofrimento do meu povo, eu sei que o meu povo está sofrendo. E aqui eu gostaria de fazer uma aplicação. Mesmo que nós pensemos que Deus não está vendo, a Bíblia diz que Deus está vendo e que Deus conhece os nossos sofrimentos. Ele está contemplando tudo, Ele está contemplando o nosso sofrimento e no momento certo, no tempo oportuno, Ele agirá em nosso favor, manifestando a sua graça, o seu poder, porque nós somos povo dele, assim como Ele libertou o seu povo da escravidão do Egito, Deus também nos liberta das nossas aflições e do nosso sofrimento. Gosto inclusive daquela expressão bíblica: o choro pode durar uma noite. Tem um momento de choro, de sofrimento, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a nossa esperança. Deus vai atuar e vai amanhecer, vai raiar um novo dia, porque Deus conhece o sofrimento, Deus vê o sofrimento. Então, quando você passar pelo sofrimento, ou pelos sofrimentos da vida, lembre-se que Deus conhece. As pessoas às vezes não sabem quanto nós estamos sofrendo. É simples assim. As pessoas não têm noção do nosso sofrimento e dos impactos que o sofrimento geram na nossa saúde emocional, física, espiritual, enfim. As pessoas não sabem, mas Deus conhece. O seu sofrimento, o meu sofrimento não está alheio a Deus. Não, Deus está vendo. E é interessante porque aí no verso 25 diz o texto que Deus viu os filhos de Israel e Deus se atentou para a condição dos filhos de Israel. Deus está vendo. Eu gosto daquela expressão de Salomão, quando ele diz assim: os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. É interessante isso, porque essa expressão que Deus viu está logo depois de que Deus ouviu. Então veja, o que nós precisamos entender é aquilo que Jesus nos ensinou. Quando Jesus fala o seguinte para nós: vá para o teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto, Ele ouve as orações, mas Ele vê em secreto. O que nós precisamos entender em oração, ou na disciplina da oração? Que quando nós estamos clamando a Deus, quando nós estamos suplicando a Deus, quando nós estamos orando a Deus, Ele está ouvindo sim as nossas orações. É claro, é evidente, Ele ouve as nossas orações, que inclusive é o tema do nosso sermão, mas Ele também vê o coração, a mente daquele, daquela que está pedindo. Deus vê, irmãos e irmãs, as nossas intenções. Deus vê as nossas motivações. Deus vê se há sinceridade ou se há hipocrisia no nosso coração, mas Ele vê. É interessante que o rei Davi, por exemplo, no Salmo 139, vai dizer para nós que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, que Deus sabe tudo sobre nós, porque Ele nos vê como ninguém vê, Ele nos vê por dentro. É interessante que Davi fala o seguinte: olha, antes de eu me assentar ou levantar, Deus conhece o meu coração, ainda a palavra não chegou na minha boca, na minha língua, e Deus já sabe, porque Deus vê a intenção, Deus vê as motivações, e Deus estava vendo, contemplando o coração do seu povo, clamando, suplicando. O que Deus viu? Deus viu sinceridade. Deus viu dependência, e que em 2022 Deus veja isso em nós, dependência no nosso coração, sinceridade, desejo de estar na presença de Deus, e Deus ouve as orações de pessoas quebrantadas, contritas, de pessoas que reconhecem que a glória e a honra é dEle, que a força é dEle, que o poder é dEle, que a libertação vem dEle, porque Ele é o nosso refúgio.
concluo a minha fala dizendo que nós precisamos aprender que Deus ouve as nossas orações. Amém por isso. Mas também precisamos aprender que Deus está cuidando de tudo. Ele está agindo de um modo soberano. O grande problema aqui no texto é que nós queremos ler o texto ou queremos interpretar a Bíblia a partir da nossa realidade extremamente agitada, apressada e essa sociedade imediatista. Então nós pensamos assim, de uma maneira bem pragmática. Eu oro, Deus ouve, e Deus ouvindo, Ele já responde, Ele já atua, Ele já abençoa, Ele já cura, Ele já liberta, Ele já dá um emprego. A gente pensa que é assim, orou, amanhã a coisa acontece. Agora, esse povo estava orando, no mínimo, há uns 200 anos. O que nós precisamos entender é que nós estamos tão contaminados com essa ideia imediatista do nosso tempo, que exige tudo muito rápido, que nós queremos que a nossa relação com Deus se dê assim também. O que nós precisamos entender é que a disciplina da oração nos ensina duas coisas: perseverança e paciência. Nós precisamos, irmãos e irmãs, de paciência e de perseverança. Perseverança para continuar crendo que Deus vai agir. E Deus vai agir quando? Quando eu quero? Quando eu mando? Quando eu determino? Não. Quando Ele quer, conforme a Bíblia diz, no tempo oportuno de Deus. O que nós precisamos? De perseverança. Saber que Deus vai agir. Mas não do nosso jeito, nem na nossa hora, nem na nossa vontade, nem no tempo que nós predeterminamos. Não, Ele vai agir no dia, na hora que Ele quiser. E isso vai exigir de nós o quê? Paciência, que é uma virtude, inclusive, que está escassa. E aí eu me lembro da oração da espera de Davi, quando Davi fala o seguinte: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, bem de manhã, ouves a minha voz. De manhã, Senhor, eu apresento a minha oração e fico esperando. Veja que interessante isso, ele coloca o seu pedido, a sua oração, a sua súplica diante de Deus e ele fica esperando. O que nós aprendemos com Davi aqui é que na oração nós oramos, nós colocamos tudo diante de Deus, com a certeza de que Ele está ouvindo. E a pergunta é, quando Ele vai agir? Não sei. E por que nós vamos orar? Porque Ele está ouvindo. Se Ele está ouvindo, se Ele está ouvindo o meu gemido, se Ele está vendo o meu coração, Ele vai agir. Mas Ele vai agir de acordo com a vontade dEle e no tempo dEle. E o que cabe a nós? Ficar na grande expectativa, na esperança de que Ele vai agir na nossa vida. Jesus já nos ensinou a orar, que seja feita não a minha, nem a sua, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Creia, irmão e irmã, que Ele está ouvindo suas orações. Não pare de orar, persevere em oração, tenha paciência. Peça a Deus, clame a Deus. Quando você estiver no momento de sofrimento, fique gemendo diante de Deus. Lembre-se que o Espírito Santo vai interceder por mim e por você com gemidos inexprimíveis, mas saiba que Ele vai agir no tempo oportuno, na hora dEle, na vontade dEle. A grande pergunta que eu faço para você que me ouve é o seguinte: o povo de Deus foi liberto? Claro que sim. Ele ouviu o clamor do povo? Claro que sim. Deus ouve as nossas orações e Ele age na hora certa, de uma maneira soberana, para que todos vejam o seu poder. Que em 2022, eu e você, sejamos perseverantes e tenhamos a paciência de orar, orar, orar e buscar a presença de Deus. Vamos clamar e que as nossas quartas-feiras sejam marcadas pela gratidão e também pelo clamor a Deus. Deus abençoe sua vida e seu coração. Amém.